Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais desafiadores do mundo corporativo, a cultura organizacional. Todo mundo já ouviu falar, né? Mas por que é tão difícil de mudar? Vamos juntos descobrir o que realmente se esconde por trás das paredes do escritório. Olha, vamos começar com essa definição que é simplesmente genial. Cultura não é o que está escrito na parede, nos valores da empresa. É o comportamento real, sabe? Aquelas normas que ninguém fala, mas todo mundo segue. Basicamente, é o que acontece quando o chefe vira as costas. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro. Para a gente entender por que a mudança é uma batalha, primeiro a gente precisa desmontar esse jeito de fazer as coisas. O que será que tem por baixo dessa superfície? E para responder isso, a gente precisa olhar para o que chamamos de cultura invisível. Vamos usar um modelo clássico aqui para enxergar o que normalmente está, bem, escondido. O teórico Edgar Schein nos dá uma definição um pouco mais formal. Pensa assim, ó. A cultura é tipo o sistema operacional de um computador. Ela está rodando ali em segundo plano o tempo todo e é ela que dita como as pessoas pensam, sentem e agem. E esse sistema, ele tem camadas. O primeiro nível, o mais óbvio, são os artefatos. É tudo aquilo que a gente consegue ver, tocar, o layout do escritório, se o pessoal usa terno, camiseta, as piadas internas, o linguajar. Essa é só a pontinha do iceberg, a parte que todo mundo vê de cara. Logo abaixo da superfície, a gente encontra os valores compartilhados. São as missões, as estratégias, as metas que a empresa declara, é o que a liderança diz que é importante. É o discurso oficial, sabe? Mas o que se diz nem sempre é o que se faz, não é mesmo? E aqui a gente chega no coração de tudo. O nível mais profundo e poderoso, os pressupostos básicos. São aquelas crenças inconscientes que todo mundo toma como verdade absoluta e que governam o comportamento de verdade. Coisas como errar é inaceitável ou só quem está no topo pode tomar decisões. É aqui que a verdadeira cultura mora. Bom, agora que a gente entendeu essas três camadas, começa a ficar muito mais claro por que mudar é tão difícil. Vamos falar um pouco sobre essa tal de resistência. O ponto crucial é este. A resistência raramente vem de uma dificuldade com a nova ferramenta ou com o novo processo. A raiz do problema é muito mais humana. A gente é meio que programado para buscar segurança, previsibilidade. E a mudança cultural, bom, ela ameaça exatamente isso. E essa resistência aparece de várias formas. Tem a inércia cultural, o famoso "mas a gente sempre fez assim e deu certo". Tem o puro medo do desconhecido, da incerteza. Tem a quebra daquele contrato invisível, das regras não escritas que todo mundo seguia. E talvez a barreira mais fatal de todas, uma liderança que fala uma coisa e faz outra. Isso destrói qualquer confiança. Então, quer dizer que é uma causa perdida? De jeito nenhum. Mas não dá para fazer de qualquer jeito. É preciso ter um plano. Vamos ver um modelo bem estruturado para conseguir navegar essa transição. O modelo de Kurt Lewin é um clássico por um motivo. Ele é simples e muito poderoso. Primeiro, descongelar. Ou seja, é preciso criar um senso de urgência. Mostrar para todo mundo que do jeito que está, não dá mais para continuar. Depois vem a mudança em si, que é quando se introduz as novas práticas. E o passo crucial que muita gente esquece, recongelar. É preciso reforçar os novos comportamentos até que eles virem um novo padrão. Vamos ver como isso funciona na prática. Ou melhor, como dá tudo errado quando isso não é feito direito. Vamos pensar no cenário super comum hoje em dia, a transformação digital. E aqui está o erro clássico. Muitas empresas focam nos artefatos. Compram softwares caríssimos. Mas o pressuposto básico, lá no fundo do iceberg, continua sendo de controle, de microgerenciamento. A solução de verdade é mudar esse pressuposto primeiro. É criar uma cultura de autonomia e confiança. Só aí a tecnologia vai poder realmente florescer. Outro exemplo clássico desse problema é o choque de culturas em fusões. Imagina só, uma startup super ágil, onde errar faz parte do aprendizado, é comprada por um banco tradicional, onde o risco zero é a lei. Se essa cultura não for gerenciada ativamente, a essência inovadora da startup vai ser literalmente sufocada. Agora, vamos para a parte prática. Chegou a hora da lição do café da manhã, onde a gente vai ver como aplicar tudo isso e entender a lição mais importante de todas. Então, como facilitar essa jornada? Primeiro, comunicação. E não é pouca não, hein? É comunicação exagerada. O vácuo de informação é sempre preenchido por fofoca e pelo pior cenário possível. Segundo,
Celebre as pequenas vitórias, os quick wins, para criar um impulso positivo. E terceiro, uma dica de ouro: envolva os líderes informais. Sabe aquelas pessoas que todo mundo escuta na hora do café? A adesão delas é fundamental. E aqui a gente chega na frase que amarra tudo isso. Essa citação, atribuída a Peter Drucker, é a verdade mais dura sobre gestão. Não importa o quão brilhante seja a estratégia no papel, se ela for contra a cultura que já existe, a cultura vai ganhar. Sempre. E com isso fica uma pergunta para a gente refletir. Olhando para a nossa própria realidade, para o nosso ambiente de trabalho, o que está sendo servido no cardápio? A cultura está impulsionando estratégia ou está devorando ela no café da manhã? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma mudança de verdade.